Filhote de Caramelo foi abandonado em um lixão, até que um dia uma mulher apareceu de carro. Logo no início, tudo começa com um choque que ninguém esperava. Em um lixão afastado do interior, entre montes de restos, fumaça e o silêncio que só é quebrado por um sanfoneiro ensaiando ao longe, um filhote de caramelo treme enquanto observa o movimento repentino de um carro se aproximando. A chegada dessa mulher desencadeia uma mudança que nem ela, nem o filhote, poderiam imaginar. A partir desse instante, uma história de superação, vínculos inesperados e desafios reais começa a se desenrolar, passo a passo, ao longo de 6 meses marcados por descobertas, conflitos internos e vitórias conquistadas com esforço. Antes de continuar, curta este vídeo, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal. Isso ajuda muito a trazer mais histórias emocionantes como esta. A aproximação entre os dois não acontece de imediato. O filhote, assustado, recua diante do calor do pneu queimado ainda fumegante. A mulher tenta chamá-lo, mas ele hesita, dividindo-se entre a desconfiança e uma esperança quase instintiva. A paisagem, marcada por cheiro de terra úmida e resíduos ainda quentes da chuva da madrugada, cria o primeiro contraste dessa jornada que mistura medo, fragilidade e um início sutil de confiança. Quando ela retorna ao carro e segue pela estrada, o filhote toma uma decisão inesperada. Movido pela coragem impulsiva que o define, ele corre atrás do veículo até a parada em uma barraca à beira da estrada, onde o aroma de café coado e bolo de milho fresco paira no ar. Esse momento, simples à primeira vista, desencadeia uma série de acontecimentos que mudarão o futuro de ambos. A história se desenrola com obstáculos, reviravoltas, tradições locais influenciando decisões e laços que se fortalecem devagar, sempre com consequências reais. Cada gesto, cada encontro e cada dificuldade os aproxima, preparando o terreno para transformações profundas na vida do filhote e da mulher que, sem perceber, encontra nele o propósito que pensava ter perdido. Essa é a porta de entrada para uma narrativa cheia de emoção, cultura, humanidade e persistência, costurada por pequenos detalhes sensoriais e grandes descobertas que só o tempo, e a convivência, são capazes de revelar. O sol ainda se arrastava para cima das colinas quando o filhote de caramelo abriu os olhos. A madrugada havia deixado um rastro de umidade que grudava no chão, formando pequenos pontos brilhantes sobre pedaços de madeira, plástico retorcido e restos de objetos que ninguém mais queria. Aquele era seu território involuntário, um lixão afastado da cidade, onde o silêncio só era quebrado pelo bater irregular das lonas jogadas pelo vento e pelo eco distante de um sanfoneiro que ensaiava desde cedo em uma casa vizinha. O cheiro denso de fumaça de pneus queimados ainda impregnava o ar, misturado ao aroma fresco da terra molhada pela chuva da noite anterior. O filhote tremia, tanto pelo frio quanto pela insegurança. Seu corpo pequeno, sujo e assustado, parecia menor ainda diante do cenário imenso e desordenado ao redor. Ele havia passado a noite encolhido entre 2 sacos velhos de estopa, buscando algum conforto, mas acordou com o mesmo sentimento que o acompanhava desde que chegara ali, solidão. Porém, naquela manhã, algo diferente cortou o ar. Primeiro foi um ruído sutil, um zumbido distante que não combinava com o lugar. O filhote ergueu as orelhas. Depois veio o barulho mais claro, o roncar de um motor. Não era comum veículos cruzarem aquela região tão cedo. Ele levantou-se devagar, apoiando-se em suas patas finas e tremendo levemente. O som cresceu, aproximando-se, refletindo nas montanhas de lixo como se o lixão inteiro estivesse murmurando algo. A luz do sol, recém-nascida, brilhou sobre a lataria de um carro simples que avançava pela estrada de terra esburacada. O filhote recuou, mas seu olhar permanecia fixo no veículo. Ele sentiu o coração acelerar de maneira estranha, como se o som daquele motor carregasse algo muito maior do que apenas um carro chegando. A poeira levantou-se em nuvens quando o veículo estacionou perto do depósito. A porta abriu devagar, rangendo. Uma mulher desceu. Movia-se com calma, como se estivesse acostumada a observar o mundo com cuidado. Seus cabelos estavam presos de forma simples, e suas roupas carregavam aquele estilo típico das mulheres do interior, confortável, funcional, mas com pequenos detalhes que revelavam afeto, como o bordado nas mangas. Ela ficou imóvel por alguns instantes, respirando fundo, como quem avaliava o ambiente antes de qualquer ação. Seus olhos percorreram o lixão até encontrarem o filhote, que continuava parado, sem saber se deveria correr ou ficar. O vento bagunçou levemente os fios ao redor de seu rosto, trazendo consigo o cheiro úmido da manhã. A mulher deu um passo. Depois outro. E mais outro. Mas o filhote recuou,
tropeçando em um pedaço de madeira que rolou sob suas patas. Ele não rosnou. Não latiu. Apenas olhava, dividido entre a vontade de fugir e um desejo silencioso de acreditar que, dessa vez, poderia ser diferente. A mulher, percebendo seu medo, se agachou, mantendo distância suficiente para não assustá-lo. Seus olhos transmitiam algo suave, mas firme. Ela estendeu a mão, sem tentar tocar, apenas oferecendo sua presença. Ei, pequeno, disse com voz baixa, quase um sussurro, como se soubesse que um tom gentil era tudo que ele seria capaz de ouvir sem correr. O filhote inclinou a cabeça. Aquele som, aquela voz, havia algo diferente nela. Algo que contrastava com o ambiente duro e cinzento ao redor. Mas confiar era difícil. Ele deu 2 passos para trás, até encostar em um pneu queimado. O calor residual ainda se espalhava pelo objeto, fazendo dar um pequeno pulo e correr alguns metros. A mulher não avançou. Não chamou de novo. Apenas esperou, observando cada movimento do animalzinho como se estivesse estudando a melhor forma de se aproximar. O filhote, confuso, correu para detrás de uma pilha de caixas quebradas, espiando por uma fresta. Seu pequeno corpo tremia, mas seus olhos brilhavam com curiosidade, aquela curiosidade ingênua que o definia. A mulher, depois de alguns minutos, voltou para o carro. O filhote acompanhou seus passos com o olhar. Ela entrou no veículo e ligou o motor. O carro começou a se mover. O filhote sentiu algo dentro de si pressionar como um instinto. Ele deu um passo em direção ao carro. Depois outro. O veículo avançou devagar, levantando poeira. Ele correu um pouco mais. Ao ver que estava se aproximando demais da estrada, parou. Mas quando o carro dobrou a curva que dava acesso à saída do lixão, algo nele fez com que começasse a correr de verdade. Ele correu com as patas ainda bambas, tropeçando pelo caminho irregular. Corria sem saber por quê. Talvez fosse esperança. Talvez fosse medo de ficar sozinho outra vez. Talvez fosse apenas sua coragem impulsiva, sempre maior do que parecia. A mulher estacionou numa barraca de beira de estrada alguns minutos depois. A barraca era simples, com um pano vermelho estendido para fazer sombra e uma mesa de madeira carregada de bolos caseiros. O cheiro de café coado se misturava ao de bolo de milho quente recém-cortado. Ela pegou sua carteira para pagar quando ouviu um latido. Curto e agudo. Virou-se. Lá estava ele. O filhote de caramelo estava parado na estrada, arfando, coberto de poeira, com o olhar fixo nela como se tivesse lutado contra todo o medo do mundo para chegar até ali. Os clientes da barraca olharam, surpresos. O dono, um homem simpático de sorriso fácil, comentou: "Esse aí veio atrás da senhora, hein? Nunca vi bicho assim tão decidido." A mulher se abaixou novamente. Dessa vez, o filhote não recuou tanto. Ainda tremia, mas aproximou-se um pouco mais. O dono da barraca, percebendo a tensão, pegou um pedaço de pamonha quente e entregou à mulher. "Ele deve estar faminto. Tente dar para ele. É doce, mas não demais. Acho que ele aceita." Ela segurou a pamonha com cuidado e estendeu um pedaço. O filhote cheirou, hesitou e depois mordeu, puxando devagar. Seus olhos encontraram os dela. Havia medo. Mas havia algo novo também, confiança. Quando terminou de comer, o filhote sentou. Depois, deitou. E, inesperadamente, encostou a cabeça no pé da mulher. Ela suspirou. E naquele momento, sem dizer palavra alguma, soube que aquela era a primeira cena de uma história muito maior do que imaginava. A manhã avançava lentamente quando a mulher observou o filhote de caramelo deitado a seus pés, ainda ofegante da corrida que havia feito para alcançá-la. A poeira grudada em seu pelo, a respiração acelerada e o olhar atento demonstravam que ele tinha passado por algo muito maior do que simples curiosidade. Havia ali uma mistura profunda de medo, necessidade e esperança. A mulher percebeu isso no modo como ele a fitava, sempre pronto para fugir, mas igualmente pronto para confiar caso ela desse o primeiro passo. Ela agradeceu ao vendedor da barraca, guardou as coisas no carro e, antes de abrir a porta, olhou novamente para o filhote. Ele estava sentado, como se esperasse uma resposta que ela ainda não tinha formulado. Não sabia ao certo o que fazer. Sua vida havia sido calma nos últimos anos. Sem barulho, sem responsabilidades inesperadas. Apenas ela, seu pequeno sítio,
suas plantas e a rotina cadenciada que fazia parte de sua existência desde que se aposentara. Receber aquele filhote mudaria tudo. Mas quando colocou a mão na maçaneta da porta do carro, o filhote levantou-se de imediato, aproximando-se com passos cautelosos. A mulher se abaixou, aproximou a mão e, com delicadeza, tocou a cabeça dele pela primeira vez. O contato foi leve, mas significativo. O filhote não recuou. Apenas fechou os olhos por um instante curto, como se aquela mão tivesse o poder de silenciar tudo que o assustava. A mulher abriu a porta e fez um gesto para ele. O filhote não entendeu de imediato. Observou o interior do carro como se fosse um território desconhecido. Cheirou a porta, recuou, voltou a cheirar. Não ousou entrar. Seu corpo tremia com uma mistura de ansiedade e desconfiança. A mulher tentou incentivá-lo, mas sabia que forçá-lo não funcionaria. Então sentou-se dentro do carro por alguns instantes, com a porta aberta, apenas esperando. A paciência fez seu papel. O filhote aproximou-se devagar, colocou as duas patas da frente no banco e hesitou novamente. A mulher não se mexeu. Ele precisava acreditar sozinho. Quando finalmente embalou coragem suficiente, subiu completamente, com movimentos atrapalhados e inseguros. A mulher sorriu, fechou a porta com cuidado e seguiu viagem. O filhote ficou olhando pela janela durante um tempo, atento ao vento que invadia o carro e levantava tufos do seu pelo. Depois sentou-se, cansado da corrida, mas claramente vigilante. O caminho até o sítio da mulher era cheio de curvas suaves, cercado por plantações, pequenas casas de madeira e árvores frondosas que lançavam sombras longas sobre a estrada de terra. O canto de pássaros ecoava ao longe, e o aroma doce das flores que nasciam nas margens da estrada chegava ao interior do carro sempre que uma brisa mais forte soprava. Ainda assim, a mudança repentina não era confortável para o filhote. A cada solavanco do carro, seu corpo reagia. Quando a mulher passou por um trecho mais esburacado, ele escorregou no banco e se agarrou ao estofado com as unhas pequenas, lutando para se equilibrar. O medo ainda não o abandonara. O instinto dizia que qualquer movimento brusco poderia significar perigo. Mesmo assim, ele tentava permanecer firme, como se não quisesse envergonhar-se diante daquela mulher que parecia disposta a lhe oferecer algo diferente. Quando finalmente chegaram ao sítio, o filhote olhou para a paisagem ao redor com curiosidade crescente. Era um terreno amplo, cercado por árvores, com um pequeno viveiro de plantas, uma horta organizada e uma casa simples, mas muito bem cuidada. O cheiro de terra fresca e flores preenchia o ar. A brisa leve balançava os galhos das mangueiras, espalhando folhas pelo chão batido. A mulher abriu a porta do carro e desceu. O filhote tentou acompanhá-la, mas ficou preso entre a dúvida e o impulso. Por fim, pulou desajeitadamente, caindo com as patas dianteiras antes de acertar as traseiras no chão. Olhou ao redor como se estivesse vendo um novo mundo. Um mundo que, pela primeira vez, não parecia lhe desejar mal. No entanto, o primeiro obstáculo apareceu quase imediatamente. 2 cães mais velhos surgiram atrás da casa, vindos do quintal. Um deles era grande, de pelo acinzentado, olhar sério e postura territorial. O outro era menor, mas com um latido rápido e desconfiado, que ecoou pelo terreno. Eles se aproximaram, farejando e avaliando o filhote com evidente estranhamento. O caramelo se encolheu, não por covardia, mas porque sabia que não era bem-vindo. Seus olhos ficaram fixos no chão, as orelhas baixaram e sua cauda desapareceu entre as patas. A mulher percebeu o clima de tensão e se colocou entre eles. Não levantou a voz, apenas chamou os cães mais velhos e fez um gesto que já era conhecido por eles. Eles recuaram, embora a contragosto. O filhote observou tudo com atenção. A mulher havia-o protegido. E proteção era uma palavra inexistente no vocabulário das suas experiências. Ela o levou para o lado da casa, onde colocará previamente um pote com água fresca. Mesmo com sede, o filhote hesitava em beber. Observava o sítio, os cães mais velhos, o vento que movia as folhas, o solo que parecia tão diferente do chão duro do lixão. Cada detalhe sensorial marcava sua mente. O cheiro do campo, a luz refletindo nas poças de água, o som das galinhas ciscando próximas ao galpão. Tudo era novo. Quando finalmente se sentiu seguro o suficiente, aproximou-se do pote e bebeu com avidez. A água gelada deslizou por sua garganta e refrescou seu corpo cansado. Era a primeira vez, em muito tempo, que sentia algo tão puro.
A mulher decidiu ajudá-lo a se acostumar ao novo ambiente. Caminhou com ele pelo quintal, mostrando pontos importantes: o galinheiro, o tanque de água, a sombra das árvores. Em determinado momento, o filhote parou ao lado de um pedaço de madeira semi-enterrado. Começou a cavar, não com intenção destrutiva, mas por pura curiosidade infantil. Em poucos instantes, encontrou algo redondo, antigo e sujo. Uma bola de borracha. Quando a puxou para fora da terra, olhou para a mulher como se tivesse encontrado um tesouro. E, de certa forma, havia encontrado. Mesmo. A bola não só seria sua primeira ferramenta de integração, como já estava preparada desde anos antes, esquecida por antigos moradores do sítio. Era uma coincidência, mas totalmente plausível, considerando quantas famílias haviam vivido ali antes de ela comprar o local. O filhote brincou por alguns minutos, empurrando a bola com o focinho, tropeçando sobre ela, choramingando quando ela escapava de suas patas. Mas seu entusiasmo descontrolado o levou a trombar contra vasos de plantas que ficavam próximos ao viveiro. Os vasos tombaram no chão, espalhando terra e flores. A mulher correu até o local, surpresa, mas não zangada. O filhote, percebendo o estrago, encolheu-se de imediato, tremendo como se esperasse uma reação dura. Seus olhos, arregalados, revelavam que aquilo reativava lembranças de experiências negativas anteriores. Mas a mulher apenas suspirou. Ajoelhou-se ao lado dele e falou com calma, demonstrando que o problema poderia ser consertado. Ela recolheu a terra e reposicionou os vasos. O filhote observava cada gesto com atenção e alívio. Aquela era uma das primeiras lições que receberia ali. Erros não significavam rejeição. As horas passaram e o filhote passeou pelo quintal com mais confiança. Os cães mais velhos ainda observavam com desconfiança, mas não tentaram afastá-lo novamente. Ele manteve distância, entendendo que conquistar um território exigia tempo, paciência e observação. O sol começou a se inclinar no céu quando a mulher entrou em casa para preparar seu café da tarde. O cheiro de bolo de fubá recém-assado se espalhou pela varanda, misturando-se com o aroma das flores do jardim. O filhote se aproximou da porta, mas não ultrapassou o limite. Sentou-se, apenas assistindo. Estava exausto, mas não queria dormir. Tinha medo de que, ao acordar, tudo aquilo desaparecesse. A mulher percebeu sua hesitação e se aproximou, trazendo um pano limpo e macio. Colocou-o em um canto da varanda, formando uma caminha improvisada. Ela se sentou ali por alguns minutos, como se autorizasse o espaço. O filhote hesitou, caminhou em círculos, cheirou o pano e, por fim, deitou-se. O corpo finalmente relaxou. E, pela primeira vez desde que chegará ao lixão, dormiu profundamente. A noite chegou devagar, trazendo consigo um vento frio que atravessava o quintal do sítio e balançava a folhagem das mangueiras. O céu, antes tingido de tons alaranjados, agora ganhava um azul profundo salpicado de estrelas que se espalhavam lentamente, como pequenas lamparinas acesas uma a uma. O silêncio noturno se aproximava, mas, diferente do lixão, era um silêncio vivo, cheio de sons sutis, grilos cantando, o coachar distante de sapos, o farfalhar das folhas e o bater leve das asas de insetos noturnos. Era um ambiente acolhedor para quem estava acostumado à solidão da madrugada no lixão, porém também podia ser assustador para um filhote que ainda não entendia a linguagem desse novo mundo. O filhote de caramelo dormia profundamente sobre o pano macio que a mulher havia colocado na varanda. Seu pequeno corpo subia e descia com a respiração serena, algo raro para quem passará tantas noites em tensão. O cheiro de bolo de fubá que ainda pairava no ar parecia embalá-lo. Sua pata, por vezes, se mexia, como se ele estivesse sonhando com alguma brincadeira. No entanto, a tranquilidade não duraria a noite inteira. Quando o vento ficou mais forte e fez a porta da varanda bater levemente, o filhote se sobressaltou. Acordou assombrado, como se algo terrível pudesse acontecer a qualquer momento. Levantou-se num pulo e olhou para os lados, o corpo todo eriçado. Para ele, sons inesperados significavam perigo. No lixão, barulhos assim sempre vinham acompanhados de algo ruim. Seu instinto mandava correr, mas não havia para onde correr. Era um lugar estranho, novo, e a escuridão reforçava o desconhecido. A mulher, que estava dentro da casa terminando de arrumar algumas coisas, ouviu o barulho do filhote tropeçando na tigela de água que derrubou ao se assustar. Ela foi até a porta, abriu devagar e encontrou o pequeno animal tremendo, com os olhos arregalados e o corpo curvado. Ele parecia esperar que ela o expulsasse,
como se o medo tivesse inundado cada parte de seu ser. Ela se aproximou devagar, sentou-se no chão da varanda e estendeu a mão. Não chamou por ele. Não falou alto. Apenas ofereceu sua presença. O filhote deu um passo para trás, mas parou. Seus olhos buscavam algum sinal de que poderia confiar. A mulher manteve a mão estendida, respirando profundamente, transmitindo calma. Depois de alguns minutos, ele se aproximou, cheirou a mão dela e encostou a cabeça em seu joelho. A mulher fez um carinho leve em sua cabeça, e o filhote se deitou aos pés dela, ainda tremendo, mas entregando-se lentamente ao conforto que aquela presença trazia. A mulher decidiu que, naquela noite, ficaria um pouco mais com ele antes de dormir. Levou para a varanda um banco pequeno, sentou-se e colocou uma manta sobre as pernas. O filhote ficou ao lado dela, enroscado, aquecido pelo vento leve que vinha da noite. Aos poucos, o tremor foi passando. A calmaria começou a voltar. O ambiente ao redor parecia cooperar, os grilos cantavam de maneira constante, e a lua iluminava o quintal com uma luz suave que tornava tudo menos ameaçador. Quando finalmente o filhote voltou a adormecer, a mulher ficou ali, observando com carinho. O pequeno peito subia e descia lentamente. O susto tinha passado, mas ela entendia que ainda haveria muitos momentos assim. O passado dele o acompanharia por um tempo. Seria preciso paciência. Seria preciso compreender que cada medo tinha uma origem. Ela suspirou. Estava pronta para tentar. A madrugada avançou e, em determinado momento, a mulher entrou para dormir. O filhote continuou deitado na varanda, mas dessa vez, seu sono não foi tão leve quanto antes. Os sons do sítio pareciam menos ameaçadores. Ele já sabia que não estava sozinho. Ao amanhecer, o primeiro raio de sol tocou o quintal e chamou a vida para fora. A luz atravessou as frestas da varanda, iluminando o filhote que despertou com calma, sem sobressaltos. O céu estava limpo, e o cheiro de orvalho impregnava o ar. O filhote espreguiçou-se, levantando o traseiro antes das patas dianteiras, como todo cão faz quando se sente confortável. Depois começou a explorar o quintal novamente, mas agora com um pouco mais de confiança do que no dia anterior. O barulho do galinheiro chamou sua atenção. As galinhas já estavam agitadas, ciscando o chão e esperando que a mulher viesse abrir a porta do galpão para alimentá-las. O filhote aproximou-se devagar. As galinhas, desconfiadas, recuaram, mas nenhuma parecia agressiva. Ele observou tudo com um olhar curioso que o definia tão bem. Movia a cabeça de um lado para o outro, tentando entender o comportamento daquelas criaturas barulhentas. Quando uma delas bicou o chão perto dele, o filhote deu um salto para trás, assustado, mas logo voltou a se aproximar, fascinado com o movimento delas. A mulher apareceu momentos depois, carregando um balde com ração para as aves. Ela sorriu ao ver o filhote tentando entender o que estava acontecendo. Abriu o galinheiro e deixou as galinhas saírem. O filhote caminhou entre elas com cuidado. Algumas se afastaram, outras apenas o ignoraram. A cena era curiosa para quem estivesse observando. Um filhote de caramelo tímido, porém curioso, tentando se encaixar no novo ambiente. A mulher foi até ele e acariciou sua cabeça. Ele se sentou, ainda olhando as galinhas como se fossem um enigma a ser resolvido. Ela deu uma risada baixa, satisfeita com a cena pacífica. O filhote estava se adaptando. Depois de alimentar as galinhas, a mulher foi até a horta. O filhote a seguiu de perto, atento a cada passo. O cheiro de hortelã, manjericão e salsa se espalhava pelo ar, criando uma mistura aromática que o filhote tentava entender, aproximando o focinho das folhas e se afastando em seguida, como se estivesse estudando um idioma completamente novo. A mulher cuidava das plantas com dedicação, e o filhote observava, tentando aprender o que podia daquele mundo que começava a fazer sentido. No entanto, a manhã tranquila foi interrompida quando os dois cães mais velhos apareceram novamente. Eles observavam o filhote à distância. Havia desconfiança, mas não hostilidade imediata. Eles eram parte daquele ambiente há anos. E para eles, o filhote era apenas um intruso que ainda precisava provar que merecia ficar ali. O filhote percebeu a presença deles. Seu corpo enrijeceu por um instante, mas ele não correu. Sentiu medo, é verdade, mas algo em sua experiência do dia anterior lhe dizia que agora existia uma escolha: fugir ou tentar. A mulher observou o encontro com atenção. Sabia que os cães mais velhos precisavam de tempo. Aproximou-se do filhote e ficou ao seu lado, transmitindo segurança.
Os cães mais velhos avançaram alguns passos, farejando o ar. O filhote permaneceu imóvel, respeitoso, com a cauda baixa, mas não escondida. Era uma atitude de humildade, não de derrota. Foi então que algo inesperado aconteceu. O cão maior, o de pelo acinzentado, aproximou-se e cheirou o filhote de perto. Foi um momento tenso, mas rápido. Depois disso, ele simplesmente se virou e voltou para o quintal, como se desse um voto silencioso de tolerância. O menor, ainda desconfiado, seguiu o exemplo do companheiro. Era apenas o primeiro passo, mas um passo importante. O filhote soltou o ar que estava segurando e olhou para a mulher como se pedisse aprovação. Ela sorriu, orgulhosa de sua coragem. A manhã continuou tranquila, e pela primeira vez desde que chegará, o filhote começou a explorar o sítio não como um intruso, mas como alguém que talvez pudesse chamar aquele lugar de lar. Enquanto caminhava pelo quintal, encontrou novamente a bola de borracha que havia desenterrado no dia anterior. Seus olhos brilharam. Ele empurrou a bola com o focinho, correu atrás dela, tropeçou, levantou, empurrou novamente. A mulher assistia a cena de longe, sentindo que o pequeno caramelo finalmente começava a se soltar. Quando ele se animou demais e a bola rolou em direção ao galinheiro, assustando as galinhas, ela riu e o chamou. Ele parou, olhou para ela, e aquilo foi o suficiente para que ele voltasse correndo, como se entendesse que havia limites, mas que dentro desses limites ele poderia brincar, explorar, crescer. A hora do almoço chegou, e o filhote descansou perto da mesa da varanda enquanto a mulher preparava sua comida. O cheiro de legumes cozidos se espalhava pelo ar. O filhote observava tudo com atenção, mas sem pedir nada. Apenas acompanhava, curioso e tranquilo. Quando ela colocou um pratinho com comida apropriada para ele, o filhote se aproximou devagar, cheirou e comeu com calma. Ele não devorava comida como faria alguém acostumado à privação extrema. Era como se, pela primeira vez, ele se sentisse seguro o suficiente para comer em paz. A tarde passou com o filhote explorando mais um pouco, descansando ao sol e observando os cães mais velhos à distância. A confiança estava nascendo aos poucos, de forma lenta e gradual, como a mulher sabia que deveria ser. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, o filhote deitou-se novamente na varanda, exatamente no mesmo pano da noite anterior. Mas dessa vez, não havia medo. Quando a mulher se aproximou para vê-lo, encontrou-o com um olhar sereno, a respiração calma e a postura de quem, pela primeira vez na vida, acreditava que estava exatamente onde deveria estar. A noite chegou silenciosa, mas agora o filhote não acordaria assustado. Ele dormiu como alguém que começava, enfim, a encontrar um lar. O terceiro dia do filhote de caramelo no sítio começou com um amanhecer vibrante. O céu, limpo e alaranjado, anunciava um calor típico do interior. O aroma de flores, misturado ao cheiro de terra molhada das últimas chuvas, tomava conta de todo o quintal. O filhote acordou antes mesmo de a mulher abrir a porta da cozinha. Espreguiçou-se, balançou o rabo e caminhou até a varanda, já reconhecendo a casa como um espaço seguro. Ele observava tudo à sua volta com um equilíbrio curioso entre cautela e entusiasmo. A mulher apareceu pouco depois, carregando uma cesta e arrumando pequenos itens dentro dela. O filhote inclinou a cabeça, tentando entender o que ela estava fazendo. Quando ela colocou a cesta sobre a cadeira da varanda, ele aproximou-se e cheirou cada objeto, como se quisesse decifrar um código secreto. A mulher sorriu ao ver sua curiosidade. Hoje vamos à feira. O filhote não entendia as palavras, mas entendeu o gesto que veio em seguida. Ela se abaixou e chamou-o para perto. Ele balançou a cauda com entusiasmo e pulou ao redor dela, como se estivesse pronto para qualquer aventura. A viagem até a feira era algo que a mulher fazia todas as semanas. Era onde comprava frutas, verduras frescas, grãos e, ocasionalmente, pequenos presentes artesanais feitos pelos moradores da região. A feira era um ponto de encontro da comunidade, repleta de sons, aromas e cores. Para o filhote, isso seria uma experiência completamente nova. Ela abriu a porta do carro e, desta vez, o filhote entrou com muito menos hesitação. Ainda havia alguma apreensão, claro, mas a lembrança da última vez, quando ele fora bem recebido, parecia tê-lo encorajado. Ele se acomodou no banco do passageiro, observando pelo vidro enquanto o carro percorria a estrada de terra. Durante o trajeto, o filhote sentiu o vento entrando pelas frestas e deixando seus pelos bagunçados. O som das árvores balançando criava uma trilha sonora suave que o tranquilizava. Ele ainda ficava atento a cada solavanco da estrada,
mas já não reagia com medo extremo. Seu corpo agora exibia algo que antes não se via: segurança. Quando o carro finalmente entrou na cidade, o filhote arregalou os olhos. Era a primeira vez que via tantas casas juntas, tantas pessoas andando pelas calçadas, tantos sons diferentes. Ele se aproximou da janela para observar melhor. A mulher estacionou perto da entrada da feira e desceu. Antes de abrir a porta para ele, olhou ao redor para garantir que não haveria nenhum risco imediato. O filhote desceu com passos cuidadosos. Assim que colocou as patas no chão da rua, ouviu uma explosão repentina. Não era algo perigoso, mas um estalo de fogos usados para anunciar a abertura da feira. O som ecoou entre os prédios e fez o filhote se encolher, com o corpo tenso e o coração. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Acelerado. Ele olhou para todos os lados, desesperado, tentando entender o que estava acontecendo. A mulher imediatamente percebeu seu susto e se aproximou, colocando-se ao lado dele e falando com suavidade, tentando acalmá-lo. O filhote ainda estava trêmulo, mas, aos poucos, sua respiração começou a desacelerar. Ele se aproximou da perna dela e a encostou com o corpo, buscando segurança. A mulher tocou sua cabeça, e o filhote fechou os olhos por um instante. Naquele momento, estava claro que o vínculo deles se fortalecia dia após dia. Quando entraram na feira, o filhote ficou paralisado diante de tantas cores, aromas e vozes. Barracas cheias de frutas tropicais, legumes recém-colhidos, queijos artesanais e doces caseiros formavam um corredor vivo que chamava a atenção de qualquer visitante. O cheiro de tapioca na chapa, misturado com o de pastel frito e café forte, fazia o ar vibrar com uma mistura irresistível de sensações. O filhote caminhava ao lado da mulher, observando tudo com olhos muito abertos. Algumas pessoas se aproximavam, encantadas com sua aparência. Crianças apontavam e sorriam. Vendedores faziam comentários carinhosos. Ele não entendia as palavras, mas entendia o tom. Pela primeira vez, era visto com simpatia. Um vendedor de tapioca, homem de fala alegre e sorriso largo, abaixou-se e ofereceu um pedaço pequeno de tapioca simples para o filhote. A mulher agradeceu e permitiu que ele aceitasse. O filhote cheirou o alimento, lambeu e então comeu com cuidado. O sabor o surpreendeu. Era macio e levemente adocicado. Seus olhos vibraram, e ele olhou para o homem como se estivesse agradecendo. A caminhada continuou, mas logo chegou o momento que mudaria tudo naquele dia. Outro estalo de fogos, dessa vez ainda mais alto, ecoou por toda a feira. O filhote se assustou profundamente e, em um impulso, correu entre as barracas. Seu corpo pequeno passava facilmente por entre caixas, mesas e pessoas, desaparecendo em poucos segundos. A mulher o perdeu de vista. Seu coração apertou de preocupação. Sabia que ele ainda carregava traumas e que qualquer susto poderia fazê-lo fugir. A feira estava cheia, e encontrá-lo seria difícil. A mulher começou a chamá-lo, caminhando rápido, tentando não deixar o desespero tomar conta. Enquanto isso, o filhote corria sem direção, ofuscado pela confusão dos sons e das vozes. Seus instintos o guiavam, mas o ambiente era completamente novo. Ele se escondeu atrás de uma barraca de verduras, respirando rápido, tremendo, tentando entender o que fazer. A mulher chegou alguns minutos depois, perguntando aos vendedores se haviam visto um filhote caramelo passando. Alguns apontaram na direção certa, indicando que ele havia ido para o fundo da feira. Ela agradeceu e seguiu apressada. Quando finalmente o encontrou, o filhote estava encolhido, com o corpo inteiro trêmulo, respirando de maneira desordenada. Ela se ajoelhou ao lado dele, colocou as mãos em volta de seu corpo e falou com calma, repetindo sons suaves até que ele entendesse que estava seguro. Depois de alguns instantes, o filhote encostou a cabeça no peito dela, ainda tremendo, mas claramente aliviado. A mulher ficou ali, abraçada ao filhote, até que o susto passasse completamente. Só então se levantou e o levou de volta para a área principal da feira, caminhando devagar, permitindo que ele observasse tudo com mais tranquilidade. Aos poucos, o filhote voltou ao normal. Ainda tinha medo, mas agora estava consciente de que havia alguém ao seu lado. Alguém que o protegia e o ajudava a enfrentar seus medos. A mulher comprou os itens que precisava enquanto o filhote caminhava ao seu lado, sempre atento ao menor movimento.
Algumas pessoas perceberam que ele havia se assustado e ofereceram palavras gentis. Aquilo ajudou a fortalecer ainda mais o vínculo entre o filhote e a comunidade. Quando voltaram ao carro, o filhote estava cansado, mas seu olhar era diferente. Havia ali uma mistura de satisfação, segurança e confiança crescente. Ele entrou no veículo por conta própria, sem hesitar, e deitou-se no banco, encostando a cabeça nas pernas da mulher quando ela se sentou ao volante. A viagem de volta foi tranquila. O filhote dormiu quase o caminho todo, embalado pelo movimento do carro e pelo conforto de saber que estava seguro. A mulher, enquanto dirigia, olhava de vez em quando para ele com ternura. Aquele pequeno cão estava se tornando parte de sua vida de um jeito que ela não esperava. Quando chegaram ao sítio, o pôr do sol começava a pintar o céu de rosa e dourado. O filhote desceu do carro, ainda sonolento, e caminhou ao lado da mulher até a varanda. Ali, deitou-se no mesmo pano de antes, com o corpo relaxado e o olhar sereno. A mulher sentou-se na cadeira ao lado e permaneceu observando, enquanto a brisa leve da tarde movimentava as folhas das árvores. Ele tinha enfrentado um grande desafio naquele dia. Tinha sentido medo, mas também tinha aprendido que podia contar com alguém. Cada passo que dava, cada momento que enfrentava, fortalecia seu coração. A mulher sabia que ainda haveria muitos obstáculos, mas sabia também que, com paciência, aquele filhote encontraria seu lugar no mundo. E naquele fim de tarde, iluminado pela luz suave do sol poente, o filhote de caramelo parecia finalmente acreditar que estava no caminho certo. A manhã seguinte à ida à feira começou com um silêncio incomum. O sítio ainda despertava lentamente, e o filhote de caramelo sentia o corpo leve, como se a noite tivesse levado embora parte do medo que carregava. O sol surgia por trás das árvores, espalhando uma luz dourada que iluminava o quintal e deixava o orvalho brilhando sobre as folhas. O filhote levantou-se da caminha improvisada na varanda, espreguiçando-se com um longo bocejo e sacudindo o corpo logo em seguida. A mulher apareceu na porta com uma xícara de café nas mãos. Observou o filhote por alguns instantes e sorriu ao perceber que ele parecia mais à vontade naquele espaço. Chamou-o com um gesto suave, e ele veio correndo, como se já fosse um hábito natural. Ela se abaixou e acariciou sua cabeça. Bom dia, pequeno. O filhote não entendia as palavras, mas compreendia o carinho. Sentou-se ao lado dela enquanto ela terminava de tomar o café. O aroma forte se espalhava pela varanda, misturando-se ao perfume leve das flores que começavam a abrir. Os sons do campo surgiam devagar, o cantar do galo, o balançar das folhas, o barulho distante de galinhas procurando comida. A mulher terminou seu café, pegou uma cesta de palha e caminhou em direção à horta. O filhote a seguiu com passos animados. Ele já sabia que aquele lugar guardava cheiros diferentes, insetos curiosos e pequenas surpresas. Quando chegaram lá, o aroma das ervas frescas invadiu o ar. A mulher começou a organizar algumas coisas enquanto verificava o estado das plantas. O filhote, curioso como sempre, cheirava tudo à sua volta. Em determinado momento, ele parou diante de uma moita de hortelã. Farejou com insistência, balançando a cauda e emitindo pequenos choramingos, como se chamasse a atenção da mulher. Ela olhou para ele, sem entender a princípio. O que foi, pequeno? Ele continuou farejando, seguindo uma trilha invisível aos olhos humanos, mas muito clara para o faro apurado de um cão. A mulher se aproximou e observou a cena. Era como se o filhote tivesse encontrado algo importante, algo que precisava ser revelado. Seguindo instintivamente aquela trilha olfativa, o filhote contornou a horta, passou pelo galpão e continuou caminhando até uma área de terra batida. A mulher o acompanhava, intrigada. De repente, o filhote parou de forma brusca. Ele olhava fixamente para um ponto específico, onde a terra parecia remexida. A mulher se abaixou e começou a cavar com as mãos, curiosa para entender o que ele havia encontrado. E lá estavam as raízes de algumas plantas da horta comunitária que começavam a ser atacadas por pragas. O filhote, sem saber, havia identificado um problema antes mesmo que os humanos percebessem. A mulher ficou impressionada. A descoberta dele evitaria prejuízos e permitiria que os moradores lidassem com a infestação antes que se espalhasse. Ela acariciou sua cabeça com orgulho. O filhote balançava o rabo de maneira ainda mais entusiasmada, como se compreendesse que havia feito algo bom. Depois de resolver a situação e avisar alguns vizinhos sobre o problema que poderia atingir suas hortas, a mulher voltou ao sítio com o filhote. Os cães mais velhos os observaram à distância.
O menor inclinou a cabeça, como se estivesse percebendo que o filhote não era apenas um intruso, mas uma presença que talvez pudesse contribuir de verdade. A manhã passou tranquila, mas algo marcante ainda aconteceria naquele dia. No período da tarde, enquanto a mulher lavava algumas verduras na pia da cozinha, ouviu passos apressados no quintal. Era uma das crianças da vizinhança, que costumava passar pelo sítio para ajudar com pequenas tarefas ou apenas para aproveitar a sombra das mangueiras. Mas, dessa vez, a menina estava em pânico. Ela entrou no quintal chamando pela mulher, sem fôlego, com os olhos cheios de lágrimas. Explicou que o irmãozinho dela havia desaparecido. Tinha saído para brincar perto da estrada, mas não estava mais lá. A mãe estava desesperada, e a menina viera pedir ajuda. A mulher sentiu o coração acelerar. Conhecia bem a família e sabia que o menino era curioso e cheio de energia. Ele podia ter ido parar em qualquer lugar da região. Pegou seus sapatos rapidamente e pediu que a menina guiasse até o local onde tinham visto o garoto pela última vez. O filhote, percebendo o clima de aflição, seguiu as duas sem hesitar. Não sabia o que estava acontecendo, mas sentia tensão no ar. Sua curiosidade e sua lealdade natural o empurravam para ir junto. Quando chegaram perto da estrada, a menina apontou para o ponto onde o irmão havia brincado. Havia pegadas leves na terra, mas não era fácil distinguir para onde ele tinha ido. A mulher olhou ao redor, preocupada. O matagal era denso e havia muitas possibilidades. Foi então que o filhote se aproximou das pegadas e cheirou profundamente. Seu corpo enrijeceu. Ele reconheceu um cheiro, o cheiro de criança que havia aparecido no sítio dias antes. Era uma trilha clara para ele. Sem esperar ordens, começou a seguir o rastro, avançando pela vegetação alta. A mulher chamou pelo filhote, preocupada que ele estivesse indo longe demais. Mas a menina percebeu antes dela, ele estava seguindo o cheiro do menino. A mulher entendeu imediatamente e começou a segui-lo com passos rápidos. O filhote caminhava com determinação. Farejava o chão, levantava a cabeça, verificava o ar e seguia adiante, confiante. A mulher e a menina mal conseguiam acompanhar seu ritmo. Ele estava totalmente focado, como se uma nova parte de sua identidade, antes adormecida, estivesse despertando naquele momento. A trilha os levou por uma área de arbustos, depois por um caminho estreito entre árvores, e finalmente, até um pequeno espaço aberto onde o menino estava sentado no chão, chorando baixinho. Ele havia se perdido ao tentar seguir um passarinho e não sabia como voltar. O filhote chegou primeiro, aproximando-se devagar, abanando o rabo de forma tranquila. O menino, ao vê-lo, imediatamente parou de chorar. Reconheceu o filhote da visita recente ao sítio e abriu um sorriso aliviado e sincero. O filhote lambeu sua mão e se sentou ao lado dele, como se dissesse que agora tudo ficaria bem. A mulher chegou poucos segundos depois. Seu alívio foi imediato. A menina correu e abraçou o irmão. A mulher se ajoelhou ao lado dos dois e respirou fundo, agradecendo silenciosamente. Depois olhou para o filhote, que observava tudo com o peito inflado de orgulho involuntário, como se tivesse acabado de descobrir um talento que nem ele sabia que existia. A volta para a estrada foi tranquila. O menino caminhava segurando a mão da irmã, enquanto o filhote os acompanhava de perto, atento a cada movimento. A mulher seguia logo atrás, impressionada com o faro do pequeno caramelo e com sua coragem inesperada. Quando chegaram ao sítio, a mãe das crianças já estava lá, aflita, esperando notícias. Quando viu os filhos, correu ao encontro deles com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Ajoelhou-se e abraçou os dois com força. A mulher aproveitou o momento para contar o que havia acontecido e como o filhote havia sido fundamental para encontrar o menino. A mãe das crianças olhou para o filhote com gratidão. Ajoelhou-se ao lado dele e o acariciou como forma de agradecimento. O filhote fechou os olhos e recebeu o carinho com satisfação. Horas depois, quando o dia já se encaminhava para o fim, o filhote se deitou na varanda do sítio, exausto, mas feliz. Ele tinha enfrentado um grande desafio e saído vitorioso. Tinha usado seu faro com habilidade, tinha ajudado alguém em perigo e tinha fortalecido seu vínculo com a mulher e com a comunidade. Aquela tarde marcou uma transformação silenciosa, mas profunda. Não era apenas um filhote abandonado tentando sobreviver. Era um cão com habilidades reais, um cão que tinha começado a acreditar que tinha um propósito. E, enquanto a brisa noturna tocava suavemente seu pelo caramelo, o filhote adormeceu com a sensação de que estava, finalmente,
escrevendo sua própria história. O dia começou com um céu azul claro, iluminando o sítio de maneira acolhedora. O filhote de caramelo despertou cedo, ainda sentindo orgulho do ato heróico da tarde anterior. Ele se espreguiçou, alongando as pernas curtas e agitadas, sacudiu o corpo inteiro e correu até a varanda, onde a mulher já o esperava com um sorriso suave. A luz do sol matinal refletia em seu pelo caramelo, criando reflexos dourados que o faziam parecer ainda mais vivo e cheio de energia. "Bom dia, pequeno", disse a mulher, enquanto se abaixava para acariciar sua cabeça. Ele balançou o rabo e correu ao redor dela algumas vezes antes de sentar-se calmamente. "Hoje vamos visitar o vizinho para ajudá-lo a organizar a festa", disse a mulher, percebendo a energia do filhote. Ele não entendia exatamente o que era uma festa, mas compreendeu que algo divertido estava prestes a acontecer. O vizinho era um senhor idoso conhecido por sua hospitalidade e pela maneira como organizava eventos para a comunidade. Todos se reuniam em seu quintal para celebrar datas importantes, trocar receitas e, principalmente, conversar sobre a vida. Filhote seguiu a mulher até o carro, ainda um pouco tímido com a ideia de deixar o sítio, mas curioso com a nova experiência. Durante o trajeto, o filhote observava atentamente o movimento das árvores, os sons dos pássaros e o vento que agitava seus pelos. Cada novo cheiro deixava mais atento, e ele se aproximava das portas do carro como se quisesse sentir cada detalhe do ambiente ao redor. A mulher sorriu ao perceber sua fascinação pelo mundo exterior. Quando chegaram ao vizinho, o quintal estava em plena preparação. Mesas eram montadas, toalhas coloridas estendidas, e o aroma de pão recém-assado e doces caseiros se espalhava pelo ar. Crianças corriam de um lado para outro, rindo e brincando, enquanto adultos conversavam animadamente. O filhote de caramelo observou a cena com grande interesse, mas ainda manteve uma certa distância, analisando cuidadosamente cada detalhe antes de se aproximar. A mulher chamou o filhote, incentivando-o a explorar com segurança. Ele caminhou devagar, farejando o chão, as mesas e as pessoas. Alguns vizinhos o reconheceram e se aproximaram, fazendo carinho e oferecendo pequenos pedaços de pão ou bolo. Ele aceitou cuidadosamente, lambendo a mão de cada pessoa antes de se afastar, como se estivesse cumprindo uma obrigação social que ainda não compreendia totalmente. Enquanto explorava, o filhote percebeu uma situação que o deixou em alerta. Um grupo de crianças brincava perto de um canto do quintal onde havia flores frágeis e plantas recém-plantadas. O perigo era sutil. Uma criança poderia derrubar uma flor ou machucar uma pequena planta. O filhote, instintivamente, aproximou-se e começou a circular entre o grupo, mantendo-o sob observação. Quando uma menina tentou puxar uma flor, ele emitiu um latido baixo, de alerta, e a criança recuou imediatamente. A mulher, que observava de longe, percebeu o gesto protetor do filhote e sorriu orgulhosa. A manhã passou rapidamente, e o filhote começou a se acostumar com o ambiente agitado. Ele percebeu que poderia interagir com os adultos de forma segura e com as crianças de maneira cuidadosa, estabelecendo uma espécie de autoridade silenciosa. Sua confiança crescia, e ele se sentia cada vez mais parte do grupo. Foi então que aconteceu a primeira grande reviravolta do dia. Um cão desconhecido apareceu, grande e de aparência intimidadora. Ele caminhava pelo quintal com o pelo eriçado, farejando todos ao redor e emitindo um rosnado baixo. O filhote de caramelo, embora menor, sentiu a necessidade de proteger os recém-chegados e o ambiente que começava a considerar seguro. Seu corpo enrijeceu, os pelos se levantaram levemente e ele posicionou-se entre o cão desconhecido e as pessoas, emitindo latidos firmes, mas controlados. A mulher percebeu a tensão e tentou chamar o filhote, mas ele estava decidido. Ele precisava enfrentar aquele desafio. A aproximação do cão desconhecido foi lenta, mas determinada. O filhote manteve sua postura, olhando nos olhos do intruso, demonstrando coragem e confiança apesar do tamanho menor. Após alguns momentos tensos, o cão desconhecido recuou, aparentemente reconhecendo a determinação do filhote. Ele se afastou e desapareceu pelo portão lateral, deixando todos no quintal aliviados. O filhote se aproximou da mulher, ofegante, mas com um olhar firme e cheio de orgulho. Ela acariciou sua cabeça e falou palavras de encorajamento, reforçando que ele havia feito algo importante. Ele sentiu a confiança crescer ainda mais dentro de si, percebendo que seu tamanho não determinava sua força ou valor. A festa continuou. Crianças brincavam, adultos conversavam, e o filhote explorava cada canto, sempre atento a possíveis perigos ou situações que exigissem sua intervenção.
Ele aprendeu a diferenciar sons comuns de sinais de alerta, desenvolvendo uma percepção aguçada que o tornava cada vez mais eficiente. No final da manhã, um evento inesperado aconteceu. Uma das mesas de doces começou a tombar devido a um pequeno desequilíbrio no chão. O filhote correu rapidamente, posicionando-se de forma a impedir que a mesa caísse completamente. Com um empurrão suave com o focinho, ele conseguiu desviar parte da carga, evitando que os doces caíssem ou que alguém se machucasse. A mulher e os vizinhos observaram surpresos, admirando sua rapidez e inteligência. Após o incidente, o filhote recebeu elogios e mais carinho. Ele aceitou tudo com humildade, abanando o rabo, mas sentindo uma satisfação interna crescente. Percebeu que sua coragem e atenção podiam ser úteis para proteger e ajudar aqueles ao seu redor. Enquanto o sol atingia seu ponto mais alto, o filhote descansou sob a sombra de uma árvore, observando as crianças brincarem e os adultos conversarem. Ele refletia, de sua maneira canina, sobre tudo o que havia acontecido até aquele momento. Cada desafio enfrentado, cada medo superado, cada pequena vitória contribuía para sua sensação de pertencimento. A tarde trouxe novos desafios. Um grupo de crianças começou a brincar de esconde-esconde, correndo em direção a áreas menos conhecidas do quintal. O filhote decidiu segui-las, garantindo que nenhuma se afastasse demais ou se machucasse. Ele corria entre elas, farejando e observando, intervindo quando necessário com latidos suaves ou toques com o focinho. A mulher o acompanhava de perto, satisfeita com sua evolução. Ela percebeu que o filhote não era apenas um animal de estimação, mas um verdadeiro parceiro, alguém que podia aprender, agir e proteger. Sua coragem e inteligência surgiam de maneira natural, moldadas pelo ambiente e pela confiança que ele sentia. Quando o sol começou a se pôr, a festa estava em seu auge. O filhote de caramelo deitou-se próximo à mulher, observando tudo com olhos atentos. Ele tinha enfrentado desafios, protegido aqueles ao seu redor e demonstrado coragem em momentos críticos. Mais do que isso, ele tinha começado a construir uma reputação silenciosa, mostrando que mesmo um filhote poderia ser um herói. A noite chegou devagar, trazendo um vento fresco que agitava as folhas e espalhava o aroma das flores pelo quintal. O filhote adormeceu sob a árvore, satisfeito e orgulhoso de suas ações. Ele sonhou com novas aventuras, novas descobertas e novas maneiras de ajudar aqueles que começavam a considerar sua família. O dia tinha sido intenso, cheio de desafios e pequenas vitórias. Cada momento contribuía para o crescimento do filhote, fortalecendo sua coragem, inteligência e lealdade. Ele havia aprendido que, mesmo diante do desconhecido, era possível agir com confiança e proteger aqueles que amava. E assim, ao fechar os olhos naquela noite, o filhote de caramelo sentiu uma certeza silenciosa: ele estava no caminho certo. Cada passo, cada latido, cada gesto de coragem o aproximava de um futuro repleto de aventuras, amizades e momentos de felicidade. Ele não era mais apenas um filhote abandonado, ele estava se tornando um verdadeiro herói de seu próprio destino, pronto para enfrentar tudo o que viesse pela frente. O dia começou nublado, com nuvens densas cobrindo o céu e prometendo uma chuva forte. O filhote de caramelo acordou cedo, sentindo o cheiro da umidade no ar e ouvindo o canto dos pássaros diferente do habitual. O sítio parecia mais silencioso, como se estivesse se preparando para o temporal. Ele se espreguiçou e sacudiu o corpo inteiro, espalhando pequenas gotas de orvalho sobre o chão da varanda. A mulher apareceu pouco depois, com botas e uma capa de chuva leve, observando o céu com atenção. Hoje vamos trabalhar na horta mesmo com a chuva, disse ela, enquanto chamava o filhote. Ele correu até ela, abanando o rabo, pronto para qualquer aventura. O filhote já estava acostumado a seguir a rotina da mulher e sentia segurança em acompanhá-la em qualquer situação, mesmo quando os sons da natureza pareciam diferentes ou mais intensos. Quando começaram a caminhar pelo quintal em direção à horta, a primeira gota de chuva caiu sobre a cabeça do filhote. Ele parou por um instante, olhando para cima com curiosidade. Mais gotas começaram a cair, pequenas e frias, tocando seu pelo e escorrendo pelo focinho. Ele tremeu levemente, mas continuou seguindo a mulher. Era uma experiência nova, o cheiro da terra molhada, o som das folhas sendo batidas pela chuva e a sensação do chão encharcado despertavam todos os seus sentidos. Ao chegar à horta, a mulher começou a verificar as plantas. Algumas folhas estavam molhadas, outras caídas pelo peso da água. O filhote observava atentamente, cheirando cada pé de planta e farejando a terra.
Seu instinto parecia perceber pequenos problemas antes mesmo de serem visíveis. Em um canto, detectou sinais de pragas que começavam a atacar algumas folhas. Ele latiu baixinho, chamando a atenção da mulher. Ela se aproximou e percebeu as larvas que estavam se escondendo na parte inferior das folhas. Graças ao alerta do filhote, ela conseguiu tratar rapidamente o problema antes que se espalhasse para toda a horta. Enquanto a chuva aumentava, a mulher decidiu continuar o trabalho. O chão começou a ficar escorregadio e cheio de lama. O filhote, inicialmente cauteloso, começou a explorar com cuidado cada área, aprendendo a pisar sem escorregar. Era a primeira vez que lidava com tanto barro, e sua coordenação estava sendo testada. Ele tropeçava algumas vezes, mas rapidamente se levantava, sacudia o corpo e continuava. A cada passo, seus músculos se fortaleciam e sua confiança crescia. Foi então que aconteceu a primeira reviravolta significativa do dia. Uma rajada de vento forte derrubou uma das pequenas estacas que sustentavam as plantas jovens. A mulher tentou segurá-las, mas uma das estacas caiu sobre uma área onde o filhote estava explorando. Ele reagiu rapidamente, desviando de um pulo ágil e emitindo um latido para alertar a mulher. Ela correu e recolocou a estaca no lugar, admirando a rapidez e a atenção do filhote. A situação poderia ter causado danos, mas a intervenção dele evitou qualquer problema maior. Depois desse episódio, a chuva aumentou ainda mais. Gotas pesadas caíam com força, molhando tudo e transformando o chão em um verdadeiro lamaçal. O filhote começou a sentir o frio na barriga e a dificuldade em se mover, mas sua determinação era maior do que qualquer desconforto. Ele continuava ao lado da mulher, sempre atento a qualquer sinal de perigo ou dificuldade. Em um momento de distração, o filhote percebeu que um pequeno pássaro havia caído próximo à horta, molhado e com dificuldade para voar. Ele se aproximou cuidadosamente, farejando o animal sem tocar de imediato. A mulher, percebendo sua atenção, também se aproximou e ajudou a proteger o pássaro. Juntos, colocaram-no em um pequeno abrigo improvisado, afastado da chuva e do vento. O filhote observava cada gesto, aprendendo que ajudar os mais frágeis era tão importante quanto proteger a horta ou os vizinhos. A segunda reviravolta do dia surgiu quando uma das crianças da vizinhança apareceu correndo pelo sítio. A menina tinha vindo buscar ajuda para recolher alguns materiais que haviam se molhado e estavam espalhados pelo quintal. A mulher a chamou, mas o filhote percebeu que a menina estava prestes a escorregar em um grande lamaçal. Ele correu à frente dela, posicionando-se no caminho para que ela pudesse apoiar-se em seu corpo e não cair. A menina agarrou-se delicadamente, e juntos chegaram ao local seguro. A mulher observava, emocionada com a coragem e a atenção do filhote. Durante a tarde, a chuva começou a diminuir, mas o chão permanecia encharcado. A mulher decidiu que era hora de limpar o espaço e organizar a horta para evitar que a lama danificasse as plantas. O filhote ajudava de sua maneira, carregando pequenas folhas e afastando galhos caídos. Cada movimento exigia esforço, coordenação e paciência. Ele estava aprendendo, dia após dia, a lidar com desafios e a encontrar soluções. Uma terceira reviravolta ocorreu quando um pequeno córrego temporário se formou devido à água acumulada da chuva. A correnteza não era forte, mas ameaçava arrastar algumas sementes recém-plantadas. O filhote percebeu o movimento da água e correu para a margem, latindo para chamar a atenção da mulher. Juntos, conseguiram recolher as sementes e proteger a área. O incidente reforçou a percepção de que, mesmo sendo pequeno, o filhote podia ser decisivo em momentos críticos. Enquanto o dia avançava, a mulher começou a preparar uma pequena refeição para ambos. O filhote observava cada movimento, cheirando os aromas e sentindo o calor que emanava da cozinha improvisada no quintal. O cheiro do arroz, dos legumes e do frango cozido misturava-se com a umidade da terra, criando um perfume peculiar que despertava seus sentidos e aumentava sua atenção. Ele aguardava pacientemente, sabendo que seria recompensado pelo esforço e atenção que demonstrara ao longo do dia. Quando a refeição terminou, o filhote se deitou próximo à mulher, sentindo o corpo cansado, mas pleno de satisfação. Ele havia enfrentado a chuva, o barro, o vento e ainda assim conseguirá proteger plantas, animais e pessoas. Sua confiança aumentava a cada desafio superado, assim como a compreensão de que sua presença podia fazer diferença. A noite se aproximava, trazendo um céu limpo e estrelas visíveis entre as nuvens dispersas. O sítio cheirava a terra molhada, com o perfume das plantas renovadas pela chuva. O filhote deitou-se em sua caminha improvisada,
sentindo cada músculo relaxar e refletindo, de sua maneira canina, sobre os desafios do dia. Ele havia aprendido sobre coragem, paciência e observação, descobrindo que cada pequena ação podia ter grandes consequências. No silêncio da noite, enquanto o vento passava suavemente pelas folhas das árvores, o filhote sentiu uma certeza interna crescente. Ele estava evoluindo, aprendendo e se tornando cada vez mais capaz de enfrentar qualquer situação. A experiência daquele dia, intensa e desafiadora, consolidava a ideia de que, mesmo um filhote pequeno, podia desempenhar um papel importante no mundo ao seu redor. A mulher, observando-o dormir, sentiu um orgulho silencioso. Ela sabia que aquele filhote abandonado, agora seguro e amado, estava descobrindo sua verdadeira força e coragem. Ele não era apenas um animal de estimação, ele era um parceiro, um guardião e um pequeno herói que crescia a cada dia, pronto para enfrentar novas aventuras e desafios que ainda estavam por vir. Quando a lua apareceu, iluminando o sítio com sua luz prateada, o filhote adormeceu profundamente. Sonhou com campos molhados, aventuras na chuva, pássaros a proteger e amigos a ajudar. Cada desafio superado, cada gesto de coragem e cada momento de aprendizado preparava para dias ainda mais intensos e repletos de descobertas. E assim, ao final daquele dia chuvoso, o filhote de caramelo sentiu, em seu pequeno coração, que estava se tornando o verdadeiro protagonista de sua própria história, pronto para enfrentar qualquer obstáculo com coragem, inteligência e amor. O sol despontava timidamente no horizonte, tingindo o céu de tons dourados e alaranjados. O filhote de caramelo despertou com os primeiros raios, sentindo uma mistura de excitação e curiosidade. Ele se espreguiçou, esticando as patas curtas, sacudindo pelo úmido da chuva do dia anterior, e correu até a mulher que preparava a rotina matinal no quintal. "Bom dia, pequeno", disse ela com um sorriso, enquanto acariciava sua cabeça. "Hoje vamos explorar um pouco mais além da horta", disse, pegando a coleira e alguns suprimentos. O filhote sentiu imediatamente que algo diferente estava prestes a acontecer. Ele não sabia o que esperar, mas seu instinto deixava alerta, pronto para qualquer surpresa. O destino daquela manhã era a floresta que se estendia atrás do sítio, uma área que sempre despertava respeito e fascínio. Árvores altas e densas, cheias de folhas e ramos entrelaçados, criavam um ambiente misterioso. O cheiro da terra úmida, o som distante de pássaros e o farfalhar das folhas formavam um conjunto de estímulos que deixava o filhote atento e curioso. Ele sentia cada mudança de aroma, cada movimento no chão e nos galhos, percebendo detalhes que passariam despercebidos a olhos humanos. O filhote começou a caminhar ao lado da mulher, farejando cada árvore e cada planta pelo caminho. Havia sinais de pequenos animais, pegadas de coelhos, marcas de aves e folhas remexidas por roedores. Ele percebia a vida pulsando ao seu redor, e seu instinto protetor começava a se manifestar de maneira natural. A mulher observava-o com atenção, encantada com sua sensibilidade e curiosidade. Enquanto avançavam, o filhote percebeu algo estranho. Um cheiro diferente, misturado com o aroma da floresta, chamou sua atenção. Ele parou abruptamente, levantou o focinho e começou a seguir a trilha olfativa com cuidado. A mulher percebeu sua hesitação e decidiu acompanhar silenciosamente, mantendo distância para não interferir. O filhote parecia saber exatamente para onde ir, como se estivesse seguindo um chamado invisível. A primeira reviravolta do dia aconteceu quando chegaram a uma clareira onde a vegetação era mais baixa. No centro, encontraram uma pequena toca parcialmente escondida por arbustos. O filhote farejou intensamente, percebendo sinais de que algo havia se movido recentemente ali. A mulher aproximou-se cautelosamente, observando os pequenos sinais deixados na terra e nas folhas. Ela percebeu que a toca estava ocupada por um animal assustado, possivelmente recém-nascidos de alguma espécie local. O filhote latiu baixinho, de alerta, como se avisasse que não iriam machucar ninguém. A segunda reviravolta ocorreu quando um barulho estranho surgiu atrás de uma moita próxima. O filhote, sempre atento, correu imediatamente para investigar. Um pequeno veado, perdido e assustado, estava tentando se afastar da trilha aberta. O filhote permaneceu calmo, aproximando-se devagar e usando sua presença para acalmar o animal. A mulher ficou admirada com a paciência e inteligência do filhote, percebendo que ele entendia a diferença entre ameaça e necessidade de proteção. Enquanto continuavam a explorar a floresta, o filhote percebeu outra mudança no ambiente. Um córrego estreito, parcialmente oculto por pedras e galhos, bloqueava parte do caminho. Ele analisou a situação,
caminhou pelas pedras com cuidado e encontrou um ponto seguro para que a mulher pudesse atravessar sem se molhar. A cooperação silenciosa entre eles mostrava o quanto haviam desenvolvido confiança mútua. O dia trouxe a terceira reviravolta quando encontraram uma área onde algumas árvores haviam caído devido a ventos fortes. Entre elas, havia pequenos galhos quebrados que bloqueavam a passagem. O filhote, com sua energia e agilidade, começou a empurrar galhos menores com o focinho, abrindo um caminho seguro. A mulher ajudava com os galhos maiores, mas a iniciativa do filhote foi decisiva para que pudessem continuar a exploração. No meio da manhã, encontraram uma árvore com flores silvestres que emanavam um aroma intenso. O filhote aproximou-se e farejou cada flor, absorvendo cada detalhe com atenção. A mulher sentiu o perfume da flora local e explicou que aquelas flores eram típicas da região e que seu cheiro poderia atrair certos insetos e pequenos animais. O filhote observava atentamente, aprendendo a relacionar cheiros e comportamentos de outros seres vivos. Durante o almoço, que consistiu em lanches preparados pela mulher, o filhote se deitou em uma sombra próxima, descansando e assimilando o aprendizado da manhã. Ele refletia, de seu modo canino, sobre cada passo dado, cada obstáculo superado e cada ser vivo protegido. Sua confiança crescia a cada desafio, assim como seu vínculo com a mulher que o acompanhava. A quarta reviravolta ocorreu no início da tarde. Um grupo de crianças que vivia próximo à floresta decidiu se aventurar sem supervisão. Elas estavam brincando perto de um barranco instável. O filhote percebeu imediatamente o perigo, correndo na direção delas, latindo e chamando atenção. As crianças entenderam o aviso, parando a tempo e recuando para um local seguro. A mulher chegou logo depois, impressionada com a percepção do filhote. Ele havia prevenido um possível acidente, mostrando mais uma vez sua coragem e inteligência. Enquanto o dia avançava, o filhote se deparou com uma trilha que levava a uma área pouco conhecida da floresta. Cheirando atentamente o ambiente, percebeu pequenos sinais de animais e até restos de frutas caídas de árvores altas. Ele seguiu a trilha com cuidado, sinalizando para a mulher cada ponto que parecia suspeito ou perigoso. A quinta reviravolta se apresentou quando encontraram um pequeno abrigo de madeira, aparentemente abandonado. O filhote se aproximou com cautela, farejando cada canto, e percebeu que havia um pequeno animal preso dentro. Ele latiu para chamar a atenção da mulher, que ajudou a liberar o ser vivo. Ambos observaram-no sair correndo para a liberdade, e o filhote sentiu uma satisfação silenciosa pelo ato realizado. No final da tarde, a floresta começou a mudar. A luz do sol filtrava-se entre as árvores, criando sombras alongadas e cores douradas. O filhote, cansado, deitou-se próximo à mulher, observando os últimos movimentos dos pássaros que retornavam aos ninhos. Ele sentia que cada desafio daquele dia o havia tornado mais experiente, mais atento e mais confiante. Enquanto voltavam para o sítio, passaram por pequenos campos de flores silvestres, áreas de arbustos e córregos rasos. O filhote explorava cada detalhe, mas permanecia atento à mulher, garantindo que ela também estivesse segura em cada passo. A cooperação entre eles tornava-se cada vez mais natural, uma parceria silenciosa construída por confiança e respeito mútuo. Ao chegarem ao sítio, o filhote sentiu uma sensação de realização. Ele havia explorado a floresta, enfrentado desafios, protegido animais e pessoas, e aprendido sobre o ambiente ao seu redor. Cada passo dado reforçava sua coragem, inteligência e lealdade. A mulher o observava com orgulho, percebendo como o filhote crescia não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. A noite chegou, trazendo uma brisa suave e o cheiro da terra molhada. O filhote deitou-se em sua caminha, próximo à mulher, e fechou os olhos lentamente. Sonhou com a floresta, com pássaros, pequenos animais e trilhas que ainda precisavam ser exploradas. Cada experiência daquele dia enriquecia sua percepção do mundo, fortalecia sua determinação e consolidava sua identidade como um filhote especial, capaz de enfrentar qualquer situação com coragem e inteligência. Antes de adormecer completamente, o filhote sentiu um calor reconfortante. Ele não estava mais sozinho. Havia encontrado um lar, amigos, desafios que o estimulavam e uma rotina que o preparava para ser cada vez mais corajoso. Ele havia descoberto que a vida poderia ser cheia de aventuras, aprendizado e, acima de tudo, de momentos que fortaleciam os laços com aqueles que se importavam com ele. E assim, ao final de mais um dia, o filhote de caramelo adormeceu profundamente, sentindo no coração a certeza de que cada desafio enfrentado,
Cada obstáculo superado e cada ato de coragem o aproximava de um futuro brilhante, repleto de descobertas, amizade e felicidade. O sol surgia timidamente sobre o horizonte, espalhando raios dourados que iluminavam o sítio. O filhote de caramelo despertou com um entusiasmo incomum, sentindo no ar a energia de um dia especial. A mulher se aproximou com um sorriso, segurando uma pequena sacola com suprimentos para o dia. Hoje seria o torneio anual da comunidade, e todos estavam convidados. O filhote sentiu algo novo, expectativa e curiosidade misturadas, como se cada som, cheiro e movimento trouxessem promessas de aventuras. Ao chegar à praça central, ele percebeu o burburinho típico de uma grande reunião. Mesas foram montadas, barracas com comidas típicas estavam espalhadas, e o cheiro de pão fresco e doces caseiros se misturava ao aroma do café recém-passado. Crianças corriam, adultos conversavam e pequenos animais observavam a movimentação de longe. O filhote de caramelo farejava atentamente cada canto, absorvendo cheiros e sons, sentindo seu coração bater mais rápido com a expectativa. A primeira reviravolta do dia aconteceu ainda na chegada. Um grupo de cães desconhecidos, de tamanhos variados, circulava a praça, alguns com comportamento territorial. O filhote sentiu a tensão no ar e aproximou-se com cautela, observando cada movimento. Um dos cães se aproximou de forma ameaçadora. Ele latiu baixo, mantendo postura firme, demonstrando coragem apesar do tamanho menor. A mulher percebeu a situação e manteve distância, confiando no instinto do filhote. Após alguns minutos de observação e pequenos movimentos de recuo, o cão desconhecido se afastou, reconhecendo a determinação do filhote. Todos que observavam a cena se impressionaram com sua coragem. Enquanto explorava a praça, o filhote encontrou crianças brincando perto de uma área com pequenos obstáculos. Ele percebeu que uma das crianças estava prestes a tropeçar em uma das pedras e correu rapidamente, posicionando-se para que a menina pudesse se apoiar em seu corpo e não cair. A criança sorriu, e a mulher acariciou o filhote, reforçando a sensação de que ele estava fazendo a diferença. A segunda reviravolta ocorreu quando um vento forte passou pela praça, derrubando barracas menores e espalhando pequenos objetos pelo chão. O filhote correu de um lado para outro, ajudando a proteger os itens mais frágeis e guiando pessoas para áreas seguras. Ele demonstrou inteligência e rapidez, tornando-se um verdadeiro aliado na organização do evento. Durante a manhã, o filhote participou de pequenas atividades preparatórias, como buscar objetos, proteger áreas de perigo e acompanhar a mulher enquanto ela conversava com outros moradores. Ele percebeu que cada ação podia ter consequências significativas, aumentando sua atenção e capacidade de análise do ambiente. A terceira reviravolta ocorreu quando um grupo de crianças tentou atravessar uma área de lama recém-formada pelo vento e pela chuva do dia anterior. O filhote, percebendo o risco, posicionou-se de forma estratégica, guiando cada criança para caminhos seguros. O esforço exigiu energia e coordenação, mas todos chegaram ilesos, e ele recebeu elogios de todos ao redor. O torneio começou oficialmente na parte da tarde, com atividades que incluíam pequenos desafios físicos e jogos de raciocínio. O filhote observava atentamente cada prova, compreendendo a importância de estratégia, paciência e atenção aos detalhes. Ele se aproximava de cada participante quando havia risco, oferecendo proteção silenciosa e apoio. A quarta reviravolta se apresentou quando um cachorro de grande porte, participante de uma das provas, começou a se aproximar de forma inesperada do filhote. Ele manteve a postura firme, usando latidos e movimentos cuidadosos para manter distância, e a mulher interveio apenas para reforçar sua segurança. A situação destacou a coragem e a inteligência do filhote, que não se intimidou diante de um adversário maior. Durante o torneio, o filhote percebeu outro desafio significativo. Uma das crianças estava se concentrando em uma prova de equilíbrio sobre troncos de madeira, mas começou a perder o equilíbrio. O filhote correu, posicionando-se estrategicamente para amparar a criança com seu corpo, evitando uma queda. A mulher observava emocionada, orgulhosa da atenção e do cuidado do filhote. O dia trouxe também momentos de aprendizado e descobertas. O filhote explorou barracas com alimentos típicos, cheirou diferentes aromas, observou técnicas de artesanato local e interagiu de forma respeitosa com todos. Cada experiência reforçava sua capacidade de adaptação, percepção e compreensão do mundo ao seu redor. A quinta reviravolta ocorreu quando uma pequena confusão surgiu entre dois participantes que se aproximaram de forma inesperada perto de uma área de obstáculos. O filhote percebeu o risco, posicionou-se entre eles e emitiu latidos firmes, sem agressividade,
apenas para chamar atenção e acalmar a situação. A mulher e outros moradores intervieram rapidamente, e a situação foi resolvida com todos sorrindo e admirando a capacidade do filhote de agir com inteligência e cautela. Enquanto o torneio avançava, o filhote começou a se aproximar das barracas de comida e bebidas. Ele percebeu que algumas crianças tentavam alcançar doces de forma arriscada, e correu para protegê-las, guiando cada uma de volta a um local seguro. Cada ação reforçava sua importância e mostrava que ele podia ser decisivo em situações cotidianas e inesperadas. O dia trouxe a sexta reviravolta quando um pequeno grupo de aves começou a se aproximar das barracas, assustando algumas crianças. O filhote, atento ao movimento dos pássaros, aproximou-se cuidadosamente, sem causar medo, afastando-os de forma estratégica. A mulher sorriu, percebendo que ele estava aprendendo a lidar com todos os tipos de desafios, incluindo aqueles inesperados e sutis. O final do torneio aproximava-se, e o filhote estava exausto, mas satisfeito. Ele havia participado de cada atividade, enfrentado desafios, protegido participantes e animais e aprendido sobre coragem, observação e empatia. A mulher acariciou-o, reforçando a sensação de orgulho e parceria que crescia entre eles. A sétima e maior reviravolta do dia ocorreu nos últimos minutos do torneio. Uma grande ventania ameaçou derrubar barracas e objetos, colocando em risco crianças, participantes e equipamentos. O filhote, percebendo o perigo, correu para posicionar-se em pontos estratégicos, emitindo latidos e guiando pessoas para áreas seguras. Ele trabalhou em conjunto com a mulher, os vizinhos e outros participantes, mostrando sua capacidade de liderança silenciosa. Após momentos de tensão, todos estavam seguros, e a ventania diminuiu. O filhote havia sido decisivo para evitar possíveis acidentes, demonstrando coragem, inteligência e dedicação. No final do dia, o filhote de caramelo recebeu o reconhecimento de todos. Ele estava sujo, cansado e cheio de pequenos arranhões e marcas de lama, mas seu olhar brilhava de orgulho e satisfação. Ele havia enfrentado desafios que nunca imaginara, aprendido a interagir com diferentes pessoas e animais e descoberto o quanto podia ser importante em sua comunidade. A noite chegou, trazendo um céu estrelado e uma brisa suave. O filhote deitou-se próximo à mulher, sentindo o corpo relaxar e a satisfação de um dia intenso. Ele sonhou com aventuras, crianças, animais, desafios e conquistas, absorvendo cada experiência como parte de sua própria história. Enquanto adormecia, sentiu novamente aquela certeza silenciosa. Ele não era mais apenas um filhote abandonado. Ele era corajoso, atento, inteligente e parte de algo maior. Cada desafio superado, cada ato de proteção e cada gesto de coragem fortaleciam sua identidade e preparavam-no para novas aventuras, desafios e momentos de felicidade que ainda estavam por vir. E assim, ao final de um dia intenso e cheio de descobertas, o filhote de caramelo adormeceu profundamente, sentindo que seu caminho estava cada vez mais claro. Proteger, aprender, ajudar e, acima de tudo, crescer com amor, coragem e inteligência. O dia começou com o céu limpo e ensolarado, pintado em tons suaves de laranja e azul. O filhote de caramelo despertou com uma energia diferente, como se pressentisse que algo especial estava prestes a acontecer. Ele se espreguiçou, sacudiu o pelo e correu até a mulher, que já estava preparando o café da manhã no quintal. Havia um brilho em seus olhos, uma mistura de expectativa e ternura, que o filhote sentiu imediatamente. "Bom dia, pequeno", disse a mulher, sorrindo enquanto acariciava sua cabeça. "Hoje vamos visitar um lugar muito especial", disse, pegando a coleira e alguns suprimentos. O filhote sentiu um entusiasmo silencioso crescer dentro dele. Ele não sabia exatamente o que esperar, mas sabia que estaria ao lado dela, e isso era suficiente para se sentir seguro e animado. O destino daquele dia era uma propriedade afastada do sítio, conhecida por oferecer abrigo, carinho e espaço para animais resgatados. O filhote, embora já tivesse encontrado segurança e afeto, sentiu uma mistura de curiosidade e ansiedade. Ele sabia que, ao chegar lá, sua vida poderia mudar novamente, mas de uma forma que ainda não compreendia completamente. Enquanto caminhavam pelo caminho de terra, o filhote explorava cada canto com atenção, farejando o chão, os arbustos e os pequenos insetos que cruzavam seu caminho. O ar estava limpo, carregado com o cheiro da vegetação, das flores e da terra molhada. Cada detalhe despertava seus sentidos, e ele sentia seu coração bater mais rápido com a expectativa do desconhecido. Ao chegar à propriedade, foram recebidos por uma equipe de cuidadores e por outros animais que corriam e brincavam livremente.
Havia cães de várias raças, tamanhos e idades, todos demonstrando alegria e curiosidade. O filhote de Caramelo observou atentamente cada movimento, absorvendo a energia do lugar. Ele sentia que estava em um espaço seguro, mas ainda precisava se adaptar a tantas novidades. A primeira reviravolta do dia aconteceu quando um cão maior, cheio de energia, tentou se aproximar de forma intimidadora. O filhote, instintivamente, manteve a postura firme, emitindo latidos baixos e constantes, mostrando que não seria intimidado. A mulher observava cada movimento, orgulhosa da coragem do filhote. Após alguns minutos, o cão maior recuou, reconhecendo sua determinação, e o filhote sentiu a primeira vitória naquele novo espaço. Enquanto exploravam o local, o filhote descobriu áreas de lazer, pequenos riachos, trilhas cercadas de flores e árvores frutíferas. Cada espaço despertava curiosidade e entusiasmo. Ele farejava cada canto, corria entre os arbustos e observava outros animais, aprendendo novas formas de interação e comunicação. A mulher o seguia atentamente, incentivando-o a explorar, mas sempre garantindo sua segurança. A segunda reviravolta ocorreu quando ele encontrou uma pequena toca escondida sob uma árvore. Dentro dela, havia um filhote assustado e sozinho. O filhote de Caramelo aproximou-se devagar, emitindo latidos suaves de conforto. A mulher também se aproximou, ajudando a acolher o animalzinho. Juntos, conseguiram ganhar a confiança do filhote perdido, mostrando que ele podia ser protetor e cuidadoso, além de corajoso. Enquanto o dia avançava, o filhote começou a se adaptar ao ambiente, interagindo com outros cães, crianças visitantes e cuidadores. Ele aprendeu rapidamente quais comportamentos eram aceitos, como brincar com segurança e como alertar para possíveis perigos. Sua inteligência, coragem e atenção faziam dele um dos pequenos líderes daquele espaço. A terceira reviravolta se apresentou quando uma tempestade inesperada começou a se formar no céu. Nuvens escuras se aproximavam rapidamente, e o vento começou a soprar com força. O filhote percebeu que alguns cães mais tímidos estavam assustados e correndo em círculos. Ele correu entre eles, emitindo latidos calmos e posicionando-se para guiá-los para um abrigo seguro. A mulher ajudou a organizar o grupo, mas o filhote foi decisivo em garantir que todos estivessem protegidos. Após a tempestade passar, o sol reapareceu, criando um arco-íris no céu. O filhote de Caramelo olhou para cima, sentindo uma mistura de alívio, orgulho e felicidade. Ele percebeu que cada desafio enfrentado fortalecia e que, mesmo em momentos difíceis, podia fazer diferença. A mulher sorriu, emocionada, sabendo que ele havia se tornado um verdadeiro herói, não por tamanho ou força, mas por coragem, inteligência e empatia. Durante a tarde, a equipe do abrigo organizou uma pequena celebração para os novos animais. Havia comida, brinquedos e música suave. O filhote se movimentava entre os cães, observando e interagindo, mostrando cuidado e atenção. Ele percebeu que podia ajudar a acalmar os mais tímidos, guiar os mais curiosos e criar conexões com todos ao redor. A mulher acompanhava cada passo, orgulhosa de ver sua evolução. A quarta reviravolta aconteceu quando um grupo de crianças visitantes se aproximou com intenção de acariciar os cães. Alguns dos animais mais jovens estavam nervosos e poderiam se machucar. O filhote percebeu rapidamente, posicionando-se entre as crianças e os filhotes, emitindo latidos de aviso e guiando cada interação de forma segura. A situação foi resolvida sem incidentes, e todos ficaram impressionados com sua percepção e cuidado. Enquanto o dia chegava ao fim, a mulher recebeu uma notícia que mudaria completamente o destino do filhote. A família que a acompanhava havia decidido que ele poderia ficar definitivamente com ela, em sua casa, no sítio, como membro da família e protagonista de sua própria história. O filhote sentiu algo novo: segurança, pertencimento e amor. Ele latiu alegremente, correndo ao redor da mulher, como se entendesse que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A quinta e maior reviravolta do dia aconteceu quando o filhote teve que se despedir temporariamente dos outros cães e filhotes que conhecera no abrigo. Ele sentiu um pequeno aperto no coração, mas a mulher o confortou, explicando que eles ainda poderiam se encontrar em visitas futuras. O filhote compreendeu, de sua maneira canina, que despedidas nem sempre significavam perda definitiva, mas sim novas oportunidades e crescimento. Ao voltar para o sítio, o filhote explorou cada canto da casa com entusiasmo. O quintal, a horta, as árvores e os pequenos caminhos que antes eram sua rotina agora pareciam ainda mais especiais. Ele sabia que pertencia àquele lugar,
que havia encontrado um lar definitivo e seguro. A mulher sorria ao vê-lo correr, brincar e explorar, sentindo que cada desafio enfrentado no passado havia sido um passo necessário para chegar até ali. Durante os dias seguintes, o filhote de Caramelo se adaptou à nova rotina. Ele ajudava na horta, explorava o sítio, interagia com crianças e adultos que visitavam o local, e continuava aprendendo sobre coragem, inteligência e empatia. Cada pequeno desafio era superado com dedicação e atenção. Ele sentia orgulho de si mesmo, percebendo que sua história de abandono havia se transformado em uma trajetória de sucesso, amor e felicidade. A sexta reviravolta ocorreu quando uma tempestade menor trouxe galhos caídos e lama pelo quintal. O filhote correu imediatamente para ajudar a organizar e proteger as plantas e os pequenos animais. Ele trabalhou lado a lado com a mulher, mostrando que estava pronto para enfrentar qualquer desafio que pudesse surgir, mesmo em seu lar seguro. A noite caiu tranquila. O filhote deitou-se em sua caminha, próxima à mulher, sentindo o corpo relaxar e o coração cheio de satisfação. Ele refletiu, de sua maneira, sobre todos os obstáculos que havia enfrentado: a fome, o abandono, os desafios na floresta, a tempestade na praça e o contato com outros animais. Cada experiência o moldara, fortalecendo sua coragem, inteligência e lealdade. A sétima e última reviravolta da história aconteceu quando o filhote encontrou um pequeno filhote perdido próximo à casa. Ele aproximou-se devagar, farejando e emitindo latidos suaves para acalmar o pequeno. A mulher ajudou a acolher o filhote, e juntos garantiram que ele tivesse segurança e cuidado. O filhote de Caramelo percebeu que sua vida agora tinha espaço para ajudar outros, protegê-los e guiá-los, reforçando sua identidade como guardião, amigo e herói silencioso. Enquanto a lua iluminava o sítio com sua luz prateada, o filhote de Caramelo adormeceu profundamente. Ele sonhou com aventuras, amigos, desafios e momentos felizes, sentindo no coração que finalmente havia encontrado seu lar definitivo. Ele não era mais apenas um filhote abandonado. Ele era corajoso, atento, inteligente, amado e parte de uma família que o valorizava. O sol do dia seguinte trouxe um novo amanhecer. O filhote despertou, correu pelo quintal e recebeu o carinho da mulher. Ele sabia que cada dia seria uma nova aventura, repleta de descobertas, desafios e momentos de felicidade. Sua história não terminava ali, ela apenas entrava em um novo capítulo, cheio de amor, segurança e experiências enriquecedoras. O filhote de Caramelo, protagonista de sua própria história, havia conquistado tudo pelo esforço, coragem e dedicação. Ele tinha aprendido a superar obstáculos, proteger os mais vulneráveis e agir com inteligência e empatia. A mulher, ao seu lado, representava amor, apoio e segurança. Juntos, haviam transformado uma vida de abandono em uma trajetória de felicidade e realização. Enquanto o céu se tingia de cores suaves no entardecer, o filhote deitado próximo à mulher sentiu no coração uma sensação que nunca tinha experimentado antes: pertencimento. Ele sabia que ali, naquele sítio, entre a mulher que cuidava dele e o espaço que agora chamava de lar, ele poderia crescer, aprender e ser feliz para sempre. E assim, a história do filhote de Caramelo encontrou seu final feliz e emocionante. Aquele pequeno cão que começou abandonado em um lixão agora tinha um lar, amor, aventuras e uma vida cheia de momentos que fariam seu coração bater de alegria todos os dias. Ele havia se tornado o herói de sua própria história, provando que coragem, amizade e perseverança sempre encontram um caminho para a felicidade. Fim. Você chegou até aqui? Então comente raça, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.